Olá, pessoal! Vamos dar início a esta nossa análise sobre o texto fundacional de Gênesis. É um livro absolutamente majestoso, né? Uma obra que literalmente moldou a história, a fé e a cultura humana ao longo de milênios. O nosso objetivo hoje não é só repassar os fatos de forma automática, mas sim mergulhar na estrutura e nos temas mais profundos dessa obra monumental, de um jeito bem claro e, claro, muito cativante. Bom, a nossa jornada épica de hoje vai seguir este roteiro cronológico. Começamos com o significado de Gênesis, passamos por do caos à ordem, depois o Jardim do Éden, seguimos para corrupção e a arca e fechamos com a origem de Israel. Parte 1. O significado de Gênesis e a raiz do seu título. Para a gente realmente conseguir dimensionar a vastidão dessa obra, é super importante começar pela raiz da palavra. Gênesis vem do latim e significa nascimento ou origem. E isso já entrega logo de cara o tema central. É um texto que fala inteiramente sobre como tudo começou. A gente está falando do princípio do universo, da humanidade, das nossas relações e, basicamente, de onde todos nós viemos. E olha que interessante, toda essa jornada épica que vai desde as origens cósmicas até a história do povo de Israel é estruturada em exatamente 50 capítulos. É um arco narrativo longo, com certeza, mas meticulosamente organizado para servir de alicerce absoluto para todos os outros textos que vêm depois. Parte 2. Do caos à ordem e a criação do mundo. Agora a gente foca lá nas origens cósmicas. O que chama muita atenção nessa parte é como a criação não é simplesmente apresentada como o ato de fazer coisas a partir do nada, mas sim um processo muito intencional de organizar um caos total. A narrativa vai mostrando essa transição maravilhosa acontecendo ao longo de 6 dias. Aquele caos inicial, escuro, sem forma nenhuma, vai dando lugar a um sistema perfeitamente estruturado e harmonioso. E aí a gente chega no clímax de toda essa organização. A narrativa diz que no 7º dia, havendo Deus terminado toda a sua obra, ele descansou, abençoou o dia e o santificou. Só que esse descanso não significa exaustão de jeito nenhum, sabe? É, na verdade, a conclusão de um trabalho bem feito, a celebração de uma obra perfeita. Parte 3. O Jardim do Éden e a criação terrena. A partir daqui, a história sai daquela escala espacial enorme e desce para o nosso nível terreno. O Éden é o palco das primeiras escolhas morais. E é fascinante ver o contraste entre duas árvores bem específicas lá no meio. De um lado, a árvore da vida. Do outro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem um detalhe crucial. Sobre essa segunda, existia uma proibição bem estrita de que o homem não poderia comer dos seus frutos. Isso cria uma tensão imediata, né? O livre acesso à vida batendo de frente com o limite imposto pela obediência. Ainda no jardim, a criação dos primeiros humanos acontece de um jeito bem físico e com imagens muito fortes. Primeiro, a criação de Adão, formado ali do pó da terra e animado por um sopro de vida. Depois, a formação de Eva, a partir da costela de Adão. Essa é uma linguagem poética incrível, porque liga a nossa essência humana à matéria concreta da terra e, ao mesmo tempo, ao sopro divino. Parte 4. Corrupção e a arca, onde a harmonia se rompe. E é agora que o tom da história muda de vez. Aquela ordem perfeita do começo começa a ser testada e o ritmo acelera. Na primeira era, a gente vê o conflito trágico entre Caim e Abel. Depois, logo ali no capítulo 5, temos uma genealogia enorme, mapeando com detalhes todas as gerações desde Adão até Noé. Essa lista mostra o quanto a humanidade se multiplicou, preparando o cenário para a segunda era. Mais para frente, a gente também chega na terceira era, com o episódio imponente da Torre de Babel. Mas o ponto de virada definitivo acontece no capítulo 6. Aquela genealogia que a gente acabou de ver nos leva a um cenário onde a corrupção da humanidade atinge um nível simplesmente insustentável. E no meio desse caos desenfreado, surge uma ordem nova e gigantesca, a construção da arca. O objetivo dessa estrutura não era só flutuar na água, mas literalmente salvar a essência da criação e preservá-la de um dilúvio purificador. Parte 5. A origem de Israel e o foco em um povo. Depois que as águas do dilúvio baixam, o livro faz uma mudança super radical. O foco, que antes era na humanidade inteira, se volta para uma família específica. Acompanhar essa fase é quase como ler uma saga épica de família num ritmo super acelerado. Começa com Abraão e Sara, passa pelo sobrinho Ló, as dinâmicas tensas com Ismael e Agar, segue com Isaac e Rebeca,
a rivalidade pesada entre Esaú e Jacó, até os 50 capítulos se fecharem com as provações cheias de reviravoltas de José. Para amarrar tudo isso, é muito legal notar como Gênesis tem uma natureza dupla genial. Por um lado, ele funciona como uma grande crônica sobre a origem de todo mundo, de toda a humanidade e do pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele estabelece as bases vitais e os ensinamentos específicos para o povo de Israel. É uma ponte simplesmente perfeita entre o universal e o particular. E toda essa jornada deixa um pensamento muito provocativo para a gente pensar. Como é que essas narrativas tão antigas, sobre a organização do caos, sobre uma arca que preserva a vida e sobre famílias milenares, continuam até hoje moldando o nosso entendimento cultural e histórico? As respostas para isso começam sem dúvida nas páginas desses primeiros 50 capítulos. Essa nossa visão geral ajuda bastante a estruturar as ideias, mas a verdadeira dimensão desses temas convida a um mergulho direto lá na fonte original. Até a nossa próxima exploração.